Oi pessoal, mais uma aula sobre hidrostática. Agora nós vamos ver uma aplicação do teorema de Stevin, que são os vasos comunicantes. Esta é a aula 45 do setor B de Física. Para os vasos comunicantes, vamos tomar como exemplo um vaso, ou melhor, um tubo em U, onde ele tem as duas extremidades abertas, ou seja, em contato com o ambiente, com o meio atmosférico, onde eu vou chamar cada um desses lados de ramo. Perceba aqui que eu tenho dois líquidos distintos. Aqui eu tenho um líquido vermelho, aqui um líquido transparente, incolor, branco. Dentro desses líquidos eu tenho dois pontos, ponto A e ponto B. A mesma situação de antes vale para agora. A distância entre o ponto e a superfície é determinada pela altura do ponto B neste caso, e a distância deste ponto à superfície é determinada aqui para o A como altura de A. Vendo que eles estão numa mesma horizontal, é correto eu dizer que a pressão absoluta no ponto A é exatamente igual à pressão absoluta no ponto B. Lembrando que pressão absoluta é pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, tanto para o A quanto para o B. E a pressão hidrostática é BGH. Então, reescrevendo, nós vamos ter pressão atmosférica mais a densidade do A vezes a gravidade vezes a altura de A. Isso está sendo igualado à pressão atmosférica mais a densidade do B vezes a gravidade vezes a altura do B. Agora perceba, estão os dois ramos abertos e sob a ação da pressão atmosférica idêntica. Então é correto que eu possa cortar esse valor da pressão atmosférica. O recipiente está numa mesma localidade para os dois líquidos, então a gravidade é a mesma, então também posso cortar essas duas grandezas. Então o que nos sobra é a densidade do A vezes a altura do A é exatamente igual à densidade do B vezes a altura do B. Percebe que com isso eu posso calcular a densidade de um ou de outro, ou a altura de um ou de outro. E agora perceba um outro detalhe bastante interessante, é que essas grandezas, esse lado e esse lado, entre si, são inversamente proporcionais. Perceba que quanto maior for a densidade, menor vai ser a altura que um determinado líquido ocupará numa coluna. E quanto menor for a densidade de um líquido, maior será a altura que ele vai ocupar numa coluna. Veja um exemplo hipotético, mas que vai servir de entendimento. Você tem duas bolinhas de mesmo diâmetro. Uma é feita de isopor e a outra é feita de vidro. Se você jogar as duas dentro de um copo com água, naturalmente a bolinha de vidro vai ganhar o fundo do copo e a bolinha de isopor vai ficar flutuando na superfície. Então perceba, a densidade da bolinha de isopor é muito menor em relação à de vidro. Logo, a altura que ela vai exercer com relação ao fundo do copo é muito maior. Então a densidade baixa, a altura alta. Quanto à densidade da bolinha de vidro, ela é muito maior em relação à densidade da bolinha de isopor. Logo, a sua altura vai ser extremamente baixa. Então, densidade alta, altura baixa, entre aspas, de um modo bem grosseiro, para que você entenda uma analogia entre os casos. Obviamente, serão entre líquidos, mas a situação é válida para o nosso entendimento. Resolva as atividades da apostila e da tarefa mínima.